o que o texto bíblico queria comunicar no passado e quer falar para nós hoje, porque a palavra de Deus, ela não ficou parada no tempo, né? Ela foi escrita num primeiro momento para uma primeira audiência, mas depois ela foi se ressignificando. A palavra de Deus é viva. Ela vai falando para todos os tempos. Mas é importante eu entender o que queria falar no início, pela primeira vez, até eu chegar hoje em dia. O que ela quer me dizer? O que a palavra do Senhor quer falar para a minha vida hoje? Mas esse propósito da exegese precisa considerar o que quis falar no passado. Né? O que quis falar no passado? Será que mudou? Algumas mensagens jamais mudarão, né? A morte de Jesus na cruz para nos salvar dos nossos pecados e nos fazer ter acesso direto a Deus, isso não muda. É uma mensagem que foi a mesma no passado e ela é hoje. Mas algumas mensagens do Antigo Testamento, elas precisam ser lidas em outra perspectiva, numa perspectiva atual, né? Jesus já veio, né? Então não adianta a gente ficar pensando como os judeus pensam hoje, né? Estão esperando o Messias, né? Não podemos ficar esperando o Messias, porque o Messias já veio, né? Está à disposição de todo aquele que o aceita, de todo o coração, né? Se a gente ficar esperando o Messias como os judeus esperam, vamos morrer e não iremos para a Jerusalém celestial. Infelizmente. Eu amo Israel. Eu amo Israel. Sou uma fã, né, da Terra Santa. Mas a gente precisa ser realista, meus irmãos. Não é porque a gente ama Israel que a gente vai concordar com alguns posicionamentos, né? Não podemos esperar o Messias, porque ele já está aqui. Então, no Antigo Testamento, essa mensagem da vinda do Messias já se cumpriu. Eu posso entender o que o texto estava falando. Olha, eles estavam esperando o Messias, mas para hoje, o Messias já veio. Olha, a ressignificação da palavra de Deus, que a exegese me possibilita entender. Eu leio um texto de Isaías e eu vejo, está falando que Jesus vai nascer. Aí eu leio os evangelhos e eu vejo, Jesus nasceu. Compreende? A exegese me dá um percurso histórico dos textos e me possibilita entender o que ele está falando ontem e hoje. Tá? Então, propósito da exegese. Tirar as cortinas que estão sobre um texto e revelar o seu significado nos seus múltiplos sentidos. Um texto não tem um sentido, ele tem vários sentidos, como eu acabei de explicar para vocês. Então, eu diria que esse é o propósito da exegese. A finalidade. A exegese tem como finalidade a análise sistemática do sentido gramatical do texto. Assim, pelo estudo do significado das palavras nos originais, lançar luzes sobre o que o texto significou aos seus primeiros destinatários, vai dizer aqui na nossa revista também. Ler as palavras e entender o que as palavras significavam originalmente. E essa é a minha paixão, vou logo falar para vocês. Eu sou apaixonada por ler a palavra no original e entender o que significava cada palavra do texto. Isso não é algo que aconteceu após a minha conversão, não. Desde que eu me entendo por gente, que eu gosto muito de ler. E eu sempre pensei assim, puxa, por que cadeira se chama cadeira? Por que verde se chama verde, não se chama roxo? É um estudo etimológico, né? Depois eu fui crescendo, eu fui descobrindo que existe um ramo chamado etimologia, que fala sobre o estudo das palavras. Como é que surgiu aquela palavra até a cadeira se chamar cadeira, né? Algumas coisas são mais fáceis, né? O famoso fechecler, lembra? A gente fala fechecler, é feixe-ecler, porque o ecler foi quem descobriu o fecho, quem fez o fecho.
Então, a gente fala Fechecler, mas, na realidade, é Feixe-Ekler, que é o nome do cidadão. E assim, por aí vai, né? Então, eu gosto muito disso. E quando eu comecei a estudar o hebraico e o grego, foi, assim, para mim, um maná dos deuses, né? Porque eu podia investigar as palavras. E eu realmente adoro esse negócio de investigar as palavras do texto bíblico. O primeiro texto que eu traduzi foi Gênesis 1, olha só. Então, eu traduzi aquele texto e fui escolhendo as palavras. E cada vez que eu estudo, eu descubro outros significados das palavras. E isso, para mim, é muito edificante, porque eu vejo como que Deus ele se manifesta, se mostra nas mais variadas formas, na sua multiforme sabedoria, em cada uma daquelas palavrinhas, né? Uma coisa é eu ler, né? No princípio criou Deus, né? E aí o criar é o bará, criar do nada, do absolutamente nada existia, né? E Deus do nada, com o poder da sua palavra, Ele cria todas as coisas que existem entre os céus e a terra, né? Aquela nossa primeira frase, né? No princípio, que em hebraico é em um princípio, sabia? Não é no princípio, é num princípio. Não tinha tempo, gente. No é a contração da preposição em, mais o artigo o, aí dá no. E o, ele é algo específico, é a partir daquele momento, tá? Naquele início de todas as coisas, não existia o tempo para ser no. Então, tinha que ser em um. Por isso que algumas Bíblias judaicas vão traduzir Bereshit, no princípio, como quando Deus começou a criar todas as coisas. Porque não tinha tempo para ser naquele momento. O tempo ainda não tinha existido, não tinha se finalizado o primeiro dia. Foi o primeiro momento em que Deus cria. Então não tinha tinha em um princípio. Encabeçando Rosh, né, que é Bereshit de Rosh ali, o Rosh é a cabeça. Encabeçando todas as coisas, Deus cria os céus e a terra. Olha que coisa linda. Deus cria os céus, cria a terra. Não? E aí Ele começa a criar, efetivamente, todas as coisas. Isso é exegese, né? Mas exige que a gente estude a língua original, que a gente conheça essas peculiaridades e a gente atinja a finalidade da exegese, que é o quê? Estudar, saber o significado original das palavras. Originalmente, cada uma das palavras da Bíblia tem um significado, que às vezes a gente não conhece, porque a gente não sabe nem grego nem hebraico, né? Estudem as línguas bíblicas. Estudem. É fascinante. Nunca mais a Bíblia será a mesma. Porque você vai ler no original e vai poder perceber as nuances fabulosas do texto bíblico, do autor inspirado, né? Se já é diferente a gente ir em Israel e voltar com uma outra visão geográfica, agora imagina juntar isso à leitura do texto no original. Não tem como. É extraordinário, né? Então, o nosso tópico 1.2 é esse, a finalidade da exegese, nos possibilitar ter a compreensão das palavras no seu sentido original.